Nós estamos então agora na nossa oitava aula. O tema de hoje é casamento, mas tudo que a gente vai aprender aqui nessa aula, na verdade, você pode aplicar para qualquer relacionamento com pessoas que envolva amor. Pode ser num relacionamento de pais e filhos, pode ser num relacionamento entre amigos, entre irmãos, em Cristo. Eu acho que essa aula vai extrapolar, na verdade, apenas o tema casamento, mas claro que o foco vai ser isso, alguns dos exemplos que a gente vai usar vai acabar indo para esse lado, mas eu acredito que a gente consegue os princípios que a gente vai ver aqui hoje aplicar em muito mais do que no casamento, relacionamentos com pessoas no geral. Então, a gente está chegando no final da nossa série aqui de estudos nesse tema sobre a alegria, a fonte de toda alegria. A gente está na oitava aula. Temos mais uma aula de conteúdo e uma última aula de fechamento de tudo isso que a gente viu. Então, estamos quase encerrando esse ciclo, tem sido uma bênção. Eu quero convidar vocês agora para a leitura desse primeiro texto bíblico, que na verdade vai ser o texto base para nossa reflexão nesse tema, que é Efésios capítulo 5, os versículos 25 a 30. Hoje o nosso estudo basicamente vai seguir a sequência desses versos, a gente vai expor esses versos, entender o que cada partezinha dele ministra ao nosso coração com relação ao tema casamento. Então, o apóstolo Paulo escreve assim nesse texto: Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Esse é um texto pilar quando a gente fala de casamento, um texto muito rico, muitas informações. Então agora a gente vai passear por cada um desses versos e tirar lições bastante práticas e profundas para a nossa vida dentro desse tema. Então, o texto começa com uma afirmação que é chave aqui, fundamental. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte para a gente: Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. O padrão do amor que se espera que um homem, que um marido tenha para com a sua mulher é o padrão que Cristo tem com relação à igreja. Isso é muito importante porque a gente vai começar a entender aqui que o casamento entre um homem e uma mulher, quando Deus criou Adão e Eva, então instituiu o casamento, na verdade ele fez isso com base no relacionamento que ele tem conosco, com o relacionamento de Deus com a igreja, o noivo e a noiva. Esse relacionamento que vai ser eterno, ele tem aqui na Terra esse modelo, né? Ele tem essa variação, aliás. O modelo eterno é o relacionamento de Deus com a igreja. E quando ele cria, então, o casamento, ele cria tendo base o relacionamento que ele tem conosco e, então, o relacionamento que a gente tem com um homem e uma mulher. Então, quando Deus criou o ser humano, ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança. E quando ele criou o casamento, ele criou o casamento à imagem e semelhança do relacionamento que Deus tem conosco. E aqui a base, então, é muito clara. Maridos, amem as suas mulheres assim como Cristo amou a igreja. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer aqui, que é a pergunta fundamental, é: como Cristo amou a igreja? E a resposta para essa pergunta é fundamental porque é a partir dessa resposta que a gente vai entender como deve ser o relacionamento entre um homem e uma mulher.
Qual é a base desse relacionamento? O que deve estar envolvido nesse relacionamento? O próprio texto responde isso para nós. Como Cristo amou a igreja? Porque ele continua falando aqui, ó. E entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Olha que interessante como esse texto ele está estruturado. Como Cristo amou a igreja? Ele amou a igreja a ponto de entregar-se a si mesmo por ela. Então houve um sacrifício aqui. Isso é importante, a gente vai falar mais a respeito disso. Mas esse sacrifício objetiva algo. Objetivo o quê? A santificação e a purificação dessa igreja para também um outro objetivo. A gente vai chegar no final agora. Tudo isso é meio. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Bom, Jesus, ele tem como objetivo final do seu sacrifício tornar a igreja pura, santa, gloriosa para si mesmo, para apresentá-la para si mesmo. Então, o que a gente pode tirar de conclusão aqui é que Jesus pagou o preço para ter uma noiva santa como recompensa. Isso é muito interessante e está aqui no texto. Vocês perceberam? O amor de Jesus pela igreja objetiva cuidar dessa igreja, tirar as máculas e tudo de ruim que está na igreja e que, inclusive, faz mal para a igreja, para nós, mas para que ele receba de volta isso. Ele está vislumbrando um retorno do seu investimento, digamos assim. O seu sacrifício visa um bem que ele quer experimentar de nós, ou seja, que ele possa ter um relacionamento conosco e que nós estejamos puros para esse relacionamento. Ele não quer se relacionar com uma noiva que esteja toda destruída, manchada e longe, né, dele. Mas ele quer um relacionamento com uma noiva inteira. E isso é bom para a noiva, porque a noiva só vai ser feliz assim, e para ele, que recebe a alegria de estar com uma noiva dessa forma. Então, Jesus pagou o preço para ter uma noiva santa como recompensa. E aí, à primeira vista, pode soar uma pergunta nas nossas mentes. Mas será que não é errado amar tendo um interesse próprio? Porque a gente às vezes aprende, né, ao longo da nossa vida, que amor puro, amor verdadeiro, deve ser aquele amor que não tem nenhum interesse por trás, sabe? Quando a gente faz algo para alguém e não está pensando de maneira nenhuma em si mesmo, só no outro. Isso seria o amor puro. Mas será que pensar na sua própria alegria quando ama corrompe o amor? Torna o amor menos puro, menos valioso? Isso é uma pergunta fundamental, porque o texto que a gente está lendo está mostrando um Deus, Jesus, que pagou sim um preço, isso foi amor, é a palavra usada no texto, mas claramente está dizendo que ele faz tudo isso para receber de volta para si uma igreja santa e gloriosa. Então nós vemos aqui um Jesus, um Deus, que está fazendo todas as coisas, mas também olhando para um interesse que ele tem. Jesus está cuidando de nós porque ele nos ama, ele quer que nós sejamos felizes, mas ele também está olhando para a alegria que isso vai trazer para ele. Se isso te deixa um pouco angustiado ou confuso, é porque a gente precisa separar na nossa cabeça duas coisas que são distintas. Então, isso aqui é importante. Interesse próprio não é o mesmo que egoísmo. E talvez aí que a gente estivesse incomodado, não é? Talvez a gente estivesse achando que a gente está falando de egoísmo aqui. Não. São duas coisas bem distintas, o interesse próprio e o egoísmo. E o John Piper, ele vai diferenciar essas duas coisas para nós de uma forma muito bela. Eu quero ler aqui para vocês a citação dele. Então ele diz assim: não há meio de separar o interesse próprio do amor,
Porque interesse próprio não é a mesma coisa que egoísmo. O egoísmo busca a sua felicidade particular à custa dos outros. O amor busca a sua felicidade na felicidade da pessoa amada. Chega até a sofrer e a morrer por essa pessoa para que sua alegria seja completa na vida e pureza dela. Então veja como os dois termos são bem distintos. Egoísmo, então, seria eu buscar a minha felicidade particular à custa do outro. Ou seja, eu uso aquela pessoa, machuco talvez essa pessoa, eu não estou pensando na felicidade dela em nenhum momento, mas eu estou vendo essa pessoa como um meio para a minha própria felicidade. É à custa do outro. Isso é egoísmo, isso é pecado, isso não tem nada a ver com amor. Agora, o amor entre duas pessoas, inclusive entre Deus e a igreja, é um amor que busca sim a sua felicidade. Afinal de contas, sempre que a gente ama alguém, nós recebemos de volta a felicidade, não é muito bom amar. Amar pessoas nos faz felizes, por isso a gente ama, e isso não tem nenhum problema. Você saber que isso te faz bem e então buscar isso. O próprio Deus faz isso, ele recebe alegria quando ele nos ama. Só que é um amor que é baseado na felicidade da pessoa amada. Quando eu amo alguém, eu cuido dessa pessoa, eu trabalho em prol da felicidade dessa pessoa e eu recebo de volta essa felicidade. E a gente vai explorar um pouquinho esse raciocínio daqui a pouquinho. É um amor, então, como o John Piper fala aqui no final, que chega até mesmo a sofrer e morrer por essa pessoa. Então não tem nada de egoísmo aqui, percebe? A gente ama tanto alguém que a gente está disposto até a sofrer e morrer por essa pessoa, para que a alegria dessa pessoa seja tão grande que eu também possa receber a alegria dela. E aí eu quero ler com vocês um texto que nós já até lemos aqui em alguns dos nossos estudos anteriores, mas que vai mostrar claramente esse ponto novamente aplicado a Jesus. Porque, ó, lembra que o texto diz que os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Então a gente está dentro dessa pergunta: como Jesus amou a igreja? Como é esse amor de Jesus? Esse é o ponto que a gente está trabalhando. E aí, Hebreus, capítulo 12, versículo 2, traz para a gente algo muito importante. Olha só. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olha que texto rico. Está dizendo que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Então, aqui mais uma vez, fazendo coro com Efésios capítulo 5, é mostrado para nós que Jesus se sacrifica sim, paga um alto preço sim, mas ele está sim olhando também para a sua alegria. Então, é uma alegria que é baseada na alegria do outro. Fazer-nos santos e redimidos traz para Jesus uma alegria muito grande. E isso foi sim motivação para Jesus vir. Então, quando a gente fala de amor, nós não precisamos ir pelo caminho, não devemos, aliás, ir pelo caminho de amor é eu deixar de ser feliz pelo outro. É eu não pensar no meu interesse pelo outro, eu não querer ser feliz e só pensar na felicidade do outro. Isso não é possível, na verdade, num relacionamento entre duas pessoas que se amam. Você sempre vai querer que a outra pessoa seja feliz, mas é claro que você quer receber também a alegria dessa felicidade. Então Jesus, ele vai nessa linha e ele quer que nós também sigamos o seu exemplo. Esse é um amor que Jesus nos amou. Então é assim que nós devemos amar também uns aos outros. E aí o John Piper ele vai trazer para a gente uma citação agora bastante interessante aplicando ao casamento,
E ele diz assim: a razão por que há tantas desgraças no casamento não é que maridos e esposas buscam o seu próprio prazer, mas que não o buscam no prazer do seu cônjuge. O mandato bíblico para maridos e esposas é buscar a sua própria alegria na alegria do cônjuge. Isso aqui para mim é fundamental. O problema de um casamento não é quando os dois querem ser felizes. Isso é genuíno, como tudo que a gente tem falado até aqui nos estudos. O problema é quando o cônjuge, né, o marido, a esposa, ele quer ser feliz à custa do seu cônjuge. Não vai dar certo. Ou independente do cônjuge. Não vai dar certo. O casamento, para dar certo, segundo a Bíblia, apontado aqui para nós pelo John Piper nessa citação, é quando um cônjuge ele busca o seu próprio prazer no prazer do cônjuge. Isso é fundamental. Então, eu quero agora finalizar esse raciocínio da seguinte maneira. Olha só como esse texto de Efésios 5 foi estruturado. Ele está dizendo para a gente que a maior alegria da igreja, é claro, é ser santificada, é ser purificada e depois apresentada como a noiva do rei, certo? E receber uma noiva assim traz alegria ao rei Jesus. Então, a gente percebe aqui nesse relacionamento entre Cristo e a igreja que os dois lados ganham. Os dois lados recebem alegria. A igreja, porque recebe de Jesus algo que a liberta do pecado, que a liberta da condenação, que a liberta de uma vida miserável. Foi isso que nós recebemos de Jesus. Isso foi a coisa mais importante que aconteceu conosco. Então, Jesus, através do seu sacrifício, fez para nós aquilo que nós mais precisávamos e trouxe para nós a possibilidade de sermos felizes. Mas não para aí a história. Jesus também recebe alegria com tudo isso, porque quando ele recebe uma noiva redimida, quando ele recebe uma noiva santa, quando ele recebe uma noiva gloriosa, ele também recebe a alegria. Volte nos textos de Efésios 5 e de Hebreus 12, e isso está ali claramente apontado para nós. Jesus sempre objetivou também receber de volta essa alegria pelo que ele fez. E aqui chega num ponto muito importante do nosso estudo de hoje, com a seguinte pergunta: o que é amor aqui nesse aspecto? A gente já trabalhou um pouquinho sobre isso nas aulas passadas, mas aqui especificamente esse amor entre duas pessoas. O que é amor? E então, à luz de tudo que nós vimos até aqui, dos textos lidos, das reflexões propostas, a gente pode trazer essa definição. Amor é a busca da própria alegria na alegria da pessoa amada. E aqui eu coloquei pessoa amada justamente para a gente poder explorar isso além do casamento, mas também nas relações de pais e filhos, de irmãos, da igreja e por aí vai. Então, olha só que interessante essa definição de amor que a gente tira desses textos que a gente viu até aqui. Quando a gente busca a nossa própria alegria na alegria da pessoa amada. Eu quero trazer um exemplo de pais e filhos, que eu acho que ilustra bem isso. Todo pai e toda mãe quer que o seu filho seja feliz, não é? A alegria do filho é um objetivo para esses pais. Sempre. Tudo que eles fazem é para a alegria dos filhos, inclusive a disciplina, inclusive o puxão de orelha, inclusive uma pressão ou uma tarefa dada. Mesmo coisas que aparentemente não são confortáveis, objetivam que esses filhos sejam felizes, certo? Porque eles vão crescer, senão eles não serão felizes. Então, tudo que os pais fazem tem essa intenção, que os filhos sejam felizes. Então, ninguém duvida que isso é amor. A pergunta é, esses pais também não estão buscando a sua própria alegria quando fazem isso? Quando pais têm filhos, eles não estão buscando a sua própria alegria? Quando eles criam filhos e disciplinam e querem esses filhos
maduros, bem educados, responsáveis, enfim, bem desenvolvidos, isso também não é para a sua própria alegria? Será que eles estão pensando 100% na alegria dos filhos e se isentando de alegria? Vocês percebem que não? Que, na verdade, esses pais estão sim olhando e o foco é a alegria dos filhos, mas toda essa alegria é devolvida para eles também. A motivação também vem deles. Eu também serei mais alegre se os meus filhos forem alegres. Então, essa é a definição de amor aqui. É a busca da própria alegria, na alegria da pessoa amada. E agora a gente vai avançar com o texto e a gente vai entrar aqui nessa próxima parte aqui, ó, da metade para o final. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Vamos parar aqui. Olha que interessante o que está sendo dito aqui para nós. Os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Vocês percebem que é uma derivação natural de tudo que a gente está falando até aqui? Se eu amar a minha esposa, eu cuidar da minha esposa, é cuidar de mim mesmo, é visar a minha própria alegria também, que não tem nada de errado com isso, na verdade. Mas olha que interessante, vamos entender por que isso. Se o marido e a esposa são uma só carne, quando cuidam um do outro, estão cuidando de si mesmos. Não é isso que a Bíblia ensina para nós? Que quando um homem se une a uma mulher, eles se tornam uma só carne. Agora eles não são mais distintos ali, no sentido de que cada um vive a sua vida, cada um busca a sua própria felicidade. Não, eles estão unidos. Uma só carne. É um corpo agora. Portanto, quando um marido cuida da sua esposa, ama a sua esposa, dá coisas para sua esposa, ele está fazendo isso por ele mesmo também, porque eles são um só corpo. Agora a gente pode inverter e ver que o contrário também é verdadeiro. Quando a esposa cuida do seu marido, quando a esposa faz algo pelo seu marido, ela está cuidando dela mesma, porque os dois são uma só carne. Então, tudo que está sendo descrito aqui para o marido também pode ser aplicado à esposa nesse sentido. Quando o marido ou uma esposa cuidam um do outro, estão cuidando de si mesmos. Você que é casado, você sabe muito bem disso. Isso é uma chave para o sucesso num casamento. Você entender que quando você investe tempo, quando você investe energia, quando você paga o preço para promover a alegria do seu cônjuge, você recebe isso em troca. Como é bom ter dentro de casa um marido satisfeito e feliz. Como é bom ter dentro de casa uma mulher satisfeita e feliz. Mas isso não vai acontecer se não houver investimento de energia, de tempo, se não houver um grau de sacrifício de ambas as partes, assim como Jesus fez por nós. Nós devemos fazer pelo nosso cônjuge. Ambos devem cuidar um do outro, objetivando a felicidade do outro, porque isso é investimento em si mesmo também. E aí o texto continua nesse raciocínio dizendo: além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Aqui em cima, no versículo 25, o raciocínio todo sobre casamento começa com o relacionamento entre Cristo e a igreja. Maridos, amem as suas esposas, as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. E no final, no versículo 30, a mesma coisa. O fechamento é novamente trazendo o relacionamento de Cristo com a igreja como base, como modelo para o casamento humano. E ele está dizendo, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Por quê? Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, mas alimenta, cuida do seu próprio corpo.
Cristo faz isso também com a igreja, porque nós aprendemos, a Bíblia fala sobre isso. Nós somos membros do corpo de Cristo. Então, olha só, somos o corpo de Cristo e por isso ele cuida de nós. Esse é o mistério do casamento. Nós vemos isso apresentado para nós nas Escrituras, que o homem e uma mulher devem deixar a casa dos seus pais, se tornar uma só carne, e a Bíblia fala para a gente, isso é um mistério. Que mistério que é esse? O mistério desse casamento, de se tornar uma só carne. Cristo se torna um conosco. Nós somos um com Jesus, nós somos o corpo dele. Portanto, Jesus cuida de nós, ele investe em nós e ele recebe tudo isso em troca, pela alegria que lhe fora proposta. Ele ainda está vislumbrando isso no grande casamento que vai acontecer. Todo investimento de Jesus, ele quer colher, ele vai colher todas as alegrias do sofrimento dele. E nós também aqui, então, como modelo, né, de Jesus, devemos fazer isso no nosso próprio casamento. Nós devemos objetivar a alegria dessa outra pessoa, porque nós recebemos isso de volta. Cuidar do cônjuge é cuidar de si mesmo. Investir no cônjuge é investir em si mesmo. E aí, para encerrar esse estudo, eu quero explorar agora, só rapidamente, né, colocar tudo isso também com relação aos irmãos da igreja. Se todos nós estamos unidos ao corpo de Cristo, nós somos uma só carne nesse sentido. Nós somos um só corpo nesse sentido, porque todos nós estamos unidos à cabeça que é Cristo. Então, eu e vocês, filhos de Jesus, filhos de Deus, somos um só corpo. Portanto, quando eu cuido de você, eu estou cuidando de mim. Quando você cuida de mim, você está cuidando de você. Percebe que linda que é essa imagem do corpo? Ela é muito mais profunda do que às vezes a gente para pensar. Então nós devemos olhar para a igreja como um corpo que cuida um do outro, membros que cuidam um do outro mutuamente, porque nós fazemos parte do mesmo corpo, o corpo de Cristo. E aí, para nossa aplicação, eu quero deixar duas perguntas para a gente refletir. A primeira, o meu amor pelas pessoas tem sido egoísta? E amor aqui, né, eu acho que até um aspas aqui ficaria melhor. Será que eu tenho buscado a minha felicidade à custa dos outros? Será que eu busco num relacionamento de amizade, de romance mesmo, né, marido, mulher, namoro, ser feliz à custa do outro? Isso é egoísmo. Cuidado. E a segunda pergunta é: eu estou disposto a pagar o preço e trabalhar pela alegria das pessoas que eu amo, assim como Cristo fez, e Ele é o modelo do amor? Eu estou disposto? Tudo que é precioso tem um preço. Tudo. Será que eu estou disposto a pagar o preço e trabalhar pela alegria das pessoas que eu amo, sabendo que eu recebo de volta tudo que eu invisto? Porque ver as pessoas que eu amo felizes também me fará feliz? Essas são as reflexões que eu quero propor no final desse estudo. Queridos, que Deus abençoe a nossa vida, nos ajude a colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu aqui. E eu convido você a voltar agora nos textos lidos e refletir com mais calma, com mais tempo, em oração, para que o Espírito Santo aprofunde ainda mais esses conteúdos no nosso coração, porque eles são realmente profundos. Deus te abençoe, que Deus te sustente.